estamos? Sim. Oi, pessoal, boa noite. Como eu sei se tem alguém? A Natália entrou. Olá, não enxergo. Tudo bem? Estamos dando um tempinho aqui só para entrar um pouquinho mais de gente. A gente já vai começar. Todo mundo. A Natália está aqui, é nosso primeiro live, pessoal, então desculpa se acontecer algum problema de áudio, de vídeo, mas a Natália está aqui para ajudar a gente qualquer coisa, tá? Vamos, enquanto não chegam as perguntas, a gente vai só dar uma introdução sobre o tema. A gente resolveu falar hoje sobre congelamento de ovos, que é algo que vem crescendo muito nos últimos tempos e que muita gente pergunta pra gente, né? Eu sou a doutora Paula Araújo, a gente é da equipe do IPGO. Eu sou o doutor Rogério Leão, né? A gente é a equipe médica do IPGO, né? E então vou falar um pouquinho antes, aproveitar para contar só mais ou menos como que funciona o congelamento de ovos. O ovário, ele tem vários folículos que são pequenos cistos, cada um contendo um óvulo. A cada mês, um desses folículos cresce até ovular, e esse processo é necessário para que o óvulo amadureça. No congelamento de óvulos, para a gente poder utilizar no laboratório de fertilização in vitro um óvulo, ele precisa estar maduro. Então não adianta a gente ir colher os óvulos diretamente do ovário. A gente antes tem que estimular o ovário para que o óvulo passe por um processo de amadurecimento. Normalmente só cresce um por mês e a gente só conseguiria pegar um óvulo maduro por mês. Como a gente quer pegar vários óvulos maduros de uma vez só, então a gente vai ter que dar uma dose alta de hormônios para que, em vez de crescer um só folículo, cresçam vários folículos. Quantos vai depender de cada ovário. Tem pacientes que vão ter um grande número de óvulos, então de 20 até, e tem pacientes que, mesmo estimulando o ovário, a gente consegue aí no máximo 2, 3 óvulos, né? Isso é da resposta individual. Esses hormônios, eles são injetáveis, então começa a parte mais chatinha do congelamento de óvulos, que precisa desses processos de injeções que dura mais ou menos 11 dias. Normalmente a paciente menstruou, vem fazer um ultrassom entre o segundo e o terceiro dia, para a gente ver se está tudo bem. Estando tudo bem, a gente então começa com os estímulos hormonais. São injeções diárias, que são com agulha subcutânea, é uma agulhinha bem fininha que aplica na barriga, dá para a própria paciente se aplicar, a equipe de enfermagem ensina como faz isso, e vai usar mais ou menos no período de 11 dias, e nesses período de 11 dias, a paciente deve vir no 5º dia para repetir o ultrassom, para ver como está o crescimento, e depois a cada dia sim, dia não. Geralmente no 11º dia, às vezes no 10º, às vezes no 12º, mas difícil ser fora desse intervalo. Os folículos já estão no tamanho adequado, a gente faz a última medicação para completar a maturidade e 2 dias depois faz a coleta. A coleta é via transvaginal, igual o ultrassom transvaginal, só que ele tem uma agulha que entra pelo fundo da vagina e aspira todos os folículos. Isso é feito com sedação, o paciente não vai sentir nada. Nesse dia daí os óvulos então são avaliados para ver quais são óvulos normais e maduros, e esses então são congelados. Acho que é importante, né, falar que nesse período a paciente consegue continuar trabalhando, consegue fazer suas atividades normais, né? Os efeitos colaterais são muito pequenos, né? Apenas no dia da punção que ela toma uma anestesia e ela tem que ficar em repouso. Mas durante esse período de indução da ovulação, ela consegue seguir a sua vida normalmente, né? Eu vou falar um pouquinho sobre as indicações para a preservação da fertilidade, né? Então, além das causas oncológicas, paciente que vai submeter a tratamentos de químio, radioterapia, cirurgias ou qualquer tratamento que possa prejudicar a reserva ovariana, ela deve ser alertada sobre essa possibilidade, né? Então, cirurgias para endometriose, cistos do ovário, tudo isso pode reduzir a reserva ovariana daquela mulher. Uma outra coisa que a gente deve ficar atento é para aquelas famílias que têm histórico de menopausa precoce ou alguma doença genética que pode fazer com que essa mulher tenha uma aceleração na perda da reserva ovariana. E naqueles casos de preservação social, então naquelas mulheres que querem postergar a maternidade, mas que desejam ser mães mais tarde. E aí chega por volta dos 35 anos, não vê uma perspectiva de poder engravidar rapidamente. E aí elas podem recorrer ao congelamento de óvulos, e hoje a gente tem boas taxas de gravidez, boas taxas de sucesso,
e boas taxas de desvitrificação. Acho que já chegou a pergunta? Aquela pergunta que passou ali do Minifib? Eu não consegui ver quem foi que perguntou. Thaís Siqueira perguntou qual a diferença do Minifib para o FIV normal. Na verdade, tudo bem, Thaís? Seguinte, tanto o Minifib quanto o FIV, o que diferencia do FIV normal é que a gente usa menos medicação. Chama Minifib porque a dose é muito baixa de medicação. Normalmente, nesses 11 dias, a gente dá aplicações de doses altas de medicação injetável. Com o Minifib, são doses pequenas. No congelamento de óvulos, a gente normalmente vai fazer a FIV, a gente é um pouco mais agressivo para conseguir o maior número de óvulos possíveis. Geralmente, a Minifib, a gente deixa para casos, ovários que não respondem bem. Então, é um ovário que a gente dá a dose máxima dos hormônios e ele continua respondendo com 2, 3 óvulos. Isso a gente já viu que nesses casos, você fazer alta dose ou baixa dose, o ovário não responde mais do que isso. Então, é melhor usar a Minifib, que vai acabar tendo o mesmo número de óvulos, com um custo muito menor. Houve já muito questionamento se dar menos medicação poderia, apesar de ter menos óvulos, ter uma melhor qualidade, mas não se confirmou isso. Hoje a gente vê que ter mais óvulos não atrapalha a qualidade dos óvulos. Então, no congelamento de óvulos, a gente tenta sempre fazer o máximo de dose que dê um maior número de óvulos possíveis. Tem uma outra pergunta aqui. Sim. Né, da Érica, que quer ver pra gente. A Érica Carvalho e a Samantha perguntaram, as duas, se não me engano, pelo Instagram, fizeram a mesma pergunta. Por quanto tempo os óvulos podem ficar congelados? Isso é uma coisa que vocês sempre perguntam pra gente, qual é a duração, por quanto tempo os óvulos podem ficar congelados, né? Então, a partir do momento que a gente começou a usar uma técnica nova de vitrificação de óvulos, antes, até 2012, essa técnica não era totalmente aceita, a gente usava o congelamento lento, slow freeze. E aí havia uma perda grande de óvulos. Atualmente, com essa técnica nova, os óvulos não têm um prazo, eles podem ficar congelados por 10, 12 anos, sem perder a sua qualidade. Então, esses óvulos vão ficar congelados até que aquela mulher decida o momento ideal para engravidar. E uma coisa que é muito importante, às vezes as pacientes têm dúvida se elas vão poder engravidar naturalmente com esses óvulos que foram congelados, tá? Isso é importante. Não tem como engravidar naturalmente com os óvulos congelados. Esses óvulos vão passar por um processo de fertilização no laboratório, onde vai ser unido com o sêmen ou do companheiro ou um sêmen no banco de sêmen, feito a fertilização, e aí procede-se a transferência embrionária, tá? É um processo de fertilização in vitro. Tem uma outra pergunta que chegou agora da Bárbara. Ela perguntou o seguinte: depois de 3 FIVs negativos, qual o procedimento para conseguir um positivo? Observação, meus óvulos são excelentes. Oi, Bárbara. Tudo bom, Bárbara? Uma pergunta difícil para a gente responder assim. Né? No caso, existem várias razões para uma fertilização in vitro não dar certo. Então, vai ter que avaliar cada caso. A gente não pode ter uma resposta pronta para isso. Tem que individualizar e de acordo com cada caso. Né? Os seus óvulos são de boa qualidade, né? Então tem uma boa taxa de fertilização, temos que ver, os teus embriões ficaram bons, embriões de excelente qualidade. Se eles foram biopsiados, então a gente sabe que geneticamente eles são normais. Se do ponto de vista do embrião está tudo bem, temos que pensar no que pode ser, parte endometrial, parte imunológica. Daí são exames mais específicos que tem que ser feito. Daí a gente tem que ver o teu caso específico. Envia seu caso pra gente no e-mail, que a gente vai tentar... Envia a gente, com todo o teu histórico, os teus exames, a gente avalia e a gente te dá uma resposta, tá bom? Uma outra pergunta que chegou aqui é: quantos óvulos eu preciso guardar, né? Não consegui ver exatamente de quem. Quantos óvulos eu preciso congelar para que me dê uma boa garantia de gravidez? Quantos óvulos... chegou também no Instagram, essa da Sueli. Quantos óvulos devem ser congelados para conseguir a gravidez? Isso também vai variar bastante, né, Sueli? Primeiro que é importante a gente saber que ter óvulos congelados não é uma garantia de gravidez, né? É um seguro, é uma chance de você engravidar numa idade mais tardia, né? Então, isso vai depender da idade em que esses óvulos foram congelados, né? Isso vai depender de uma continha que a gente faz,
Porque não são todos os óvulos que vão formar embriões, não são todos os embriões que vão conseguir se dividir e chegar ao estágio de blastocisto, e não são todos os blastocistos que são geneticamente normais e que vão resultar numa gestação sem abortamento e num nascido vivo, que é nosso objetivo, né? Baseado nessa continha, por volta de 35 anos a gente precisa ter entre 10 a 12 óvulos vitrificados. Entre 37 e 38 anos já passa para 15 a 20, porque tem que aumentar o número de óvulos, porque aumenta o número de óvulos aneuploides alterados geneticamente. E aos 40 anos a gente teria que ter pelo menos uns 25 óvulos para me dar uma taxa de gestação de 80, 85%, que é o número de óvulos que eu preciso ter guardado para garantir pelo menos 2 embriões geneticamente normais, né? Quer falar um pouquinho? Tem mais alguma pergunta? Sim, na verdade a Dayana Misso comentou que ela engravidou de primeira com óvulos congelados do Dr. Rogério. Parabéns! Foi mesmo. E a tentante.sop1, ela comentou que ela tem ovários policísticos e até que idade ela pode fazer o FIV? A FIV? A FIV. Eu vi que ela tinha perguntado, paciente com ovário policístico que precisa de FIV, a FIV geralmente tem uma excelente resposta nessas pacientes. A paciente com ovário policístico ela tem um problema de não ovular espontaneamente, mas normalmente os óvulos são de boa qualidade e tem uma quantidade boa de óvulos. Então, é uma paciente que quando vai congelar óvulos, normalmente a gente até não dá a dose máxima de medicação, porque ela tem uma resposta excelente mesmo com dose não tão alta. E geralmente, aí vai depender da idade dela, a qualidade dos óvulos. Em que idade fazer a FIV? A FIV você pode fazer em qualquer idade. Quanto mais jovem, melhor, né? Então, vai depender aí o que é aconselhável. Antes dos 35, as chances são bem melhores. A partir dos 35, entre os 35 e 37 ainda tem chances bem concretas. Após os 37 já começa a cair. E após os 40 realmente já são casos mais difíceis. Temos até algumas gravidezes, mas já cai bastante a taxa de sucesso. Então o ideal é fazer o quanto antes. Para o congelamento, não é ideal fazer muito cedo também, porque você tem alta chance que você nem vai usar. No custo-benefício, né? Você vai ter um gasto com isso e a chance de, se você congelar muito nova, com 27, 28, os óvulos vão ser ótimos, mas pode ser que dali 2, 3 anos você conheça alguém, resolva engravidar e acabe não utilizando esses óvulos. Normalmente o que a gente recomenda, né, é que a paciente, por volta dos 30, pare e pense um pouquinho na sua vida, se ela tem perspectiva de engravidar nos próximos anos, quanto que ela pretende esperar por conta da carreira, de estudo, tudo isso. E faça principalmente uma avaliação na reserva ovariana, né? Então veja se seu antimileriano é normal, se a sua reserva ovariana está boa, para que isso lhe dê tranquilidade de esperar um pouco mais, ou para que ela pense, não, eu acho que é melhor eu preservar. Então quem já teve cirurgia ovariana, quem já teve doença pélvica, quem tem histórico na família de infertilidade, menopausa precoce, tem que ficar um pouco mais alerta. Outra coisa, hábitos de vida, né? Então, fumantes. A gente sabe que quem fuma acaba tendo uma idade mais cedo da menopausa. Outros hábitos saudáveis contribuem para que isso se atrase, né? Então, é importante pensar em tudo isso e se não houver perspectiva de engravidar até os 35 anos, o congelamento é uma ótima opção para atrasar o nosso relógio biológico, né? É só que muita gente está perguntando qual e-mail para a gente mandar de pergunta, né? Pode ser para o saúde@ipgo.com.br, tá bom? Quem que tiver alguma dúvida ou quiser mandar o caso para a gente discutir, mande para esse e-mail, saúde@ipgo.com.br. Tem alguns comentários aqui, a Camila Ribeiro. Eu vi já aqui, se os remédios da indução fazem mal à saúde. Não fazem mal à saúde. E os remédios em si não dão efeitos colaterais. É que o ovário vai aumentar muito a produção hormonal naquele mês, porque em vez de um folículo produzindo hormônios, às vezes vai ter 20 folículos produzindo hormônio. Então, questiona-se se isso poderia fazer mal. Mas já vimos que hoje que não aumenta risco de câncer, o risco de complicação. A taxa de complicação no procedimento é muito, muito, muito raro. Né? E o que mais dá de efeito colateral é mais um pouquinho de dor abdominal, porque o ovário vai crescer, vai ficar grande, um pouquinho de inchaço, mas é num período muito curto, ali já pelo final, a partir do 8º, 9º dia da estimulação, até o dia da coleta, mais ou menos.
Vocês têm muito medo, às vezes... desculpa. Não, e só uma outra coisa que a Paula estava falando, quando falou das indicações, uma grande indicação, como a gente falou, são as pacientes com câncer. Paciente que vai fazer tratamento oncológico, que vai fazer quimioterapia, radioterapia ou cirurgia que vai remover os ovários, isso pode afetar muito a fertilidade. Então é muito aconselhável que se faça o congelamento dos óvulos antes disso. Às vezes a gente tem que fazer um pouco corrido, porque a paciente tem que iniciar a quimioterapia e a quimioterapia vai lesar os seus óvulos, então tem que ser feito corrido, mas dá tempo da gente começar mesmo independente da fase do ciclo. Importante é que a gente tem um programa que chama Frutos da Vida. Então, paciente que tem câncer e deseja fazer congelamento de óvulos, a grande parte das medicações a gente fornece sem custos e a gente não vai ter custo nenhum da parte médica também. Só vai ter os custos da parte do laboratório e depois para a manutenção desses óvulos. Então, é uma boa opção, bem em conta para pacientes que têm câncer. Pode procurar a gente para fazer o congelamento de óvulos. O que vocês têm muita dúvida é se aumenta o risco de câncer usar esses hormônios, se isso poderia prejudicar de alguma forma. E não, porque eles são usados por um pequeno período, não é por um tempo prolongado. E, portanto, isso é seguro, tá? Você está perguntando qual a chance de engravidar com ovos congelados de 30 anos. É uma excelente probabilidade, vai depender um pouco da quantidade. Para conseguir uma chance de 70% de engravidar, tem que ter em torno de 15 ovos, até 15 ovos, 10 a 15 ovos. Para ter uma chance, são super boas, são muito boas. Né? Mas é o que a gente falou, não é 100%, então não é uma garantia de um bebê em casa, é uma tentativa, tá? É uma chance de você tentar mais tardiamente, né? Isso é uma coisa que é importante ter na cabeça. O congelamento de óvulos não é uma garantia de gravidez. Então, congelou os óvulos, não significa, então agora eu posso esperar até os 40 anos para pensar em ter filho, porque eu já estou garantido que tenho os meus óvulos. A gente sempre aconselha, mesmo congelando os óvulos, se você tiver a oportunidade de engravidar, ainda naturalmente, numa idade assim, até os 37, 38, a gente sempre vai estimular isso. Né? E independente da idade, a gente sempre estimula que você tente engravidar antes de usar os seus óvulos. Isso é só para você ter uma opção de tentativa, né? Então não ficar com aquela pressão tão grande que a mulher tem que ter logo filho, e se ela não está preparada para aquilo. Né? Mas o ideal é sempre tentar engravidar ali em torno dos até os 35 anos, se não conseguir pelo menos aí até os 38. Passou uma pergunta aí, eu não consegui ler o nome, mas ela perguntava o quanto tempo que ela precisa para congelar óvulos. Então, assim, é o que o Dr. Rogério estava explicando no começo, a gente precisa de 11 a 12 dias de indução da ovulação e depois disso a gente marca a coleta dos óvulos com 36 horas. Então, a gente precisa aí de umas 2 semanas, desde o momento em que a paciente começa a indução até o momento que ela coleta os óvulos. Se for necessária mais de uma indução, porque não teve a quantidade de óvulos necessários, aí se a paciente tiver um tempo hábil, a gente pode esperar um novo ciclo, os hormônios voltarem ao nível basal e começar uma nova estimulação. Ou nas pacientes que não têm um tempo hábil, ou porque vão viajar, ou porque vão começar a quimioterapia, porque tem que fazer uma cirurgia, a gente pode até fazer um protocolo de fazer 2 coletas no mesmo mês. Então a gente faria a coleta, daria um espaço de 4 dias e já recomeçaria com uma nova indução, conseguindo coletar óvulos de boa qualidade e em boa quantidade, tá? E nas pacientes que não tem tempo para nada, que são pacientes oncológicas, a gente pode inclusive iniciar essa indução em qualquer momento do ciclo, não necessariamente menstruada, que é o que mais comumente a gente faz. Então, assim, no mínimo 2 semanas, se for necessário, em um mês a gente consegue fazer 2 coletas no mesmo mês. Outra pergunta que passou, qual a possibilidade de engravidar de gêmeos transferindo 2 embriões? Da Mila Marques. Existe um aumento de gemelaridade em pacientes de fertilização in vitro, né? Mas assim, isso, né, não é nosso objetivo, mas a gente sabe... Oi Renata. Mas a gente sabe que aumenta a chance, porque a gente acaba transferindo 2 embriões e existe a chance dos 2 embriões implantar. A nossa intenção é que pelo menos um deles implante numa tentativa única. A taxa de gêmeos vai depender da idade da paciente. Em pacientes jovens, essa taxa chega aí a 30% quando transfere os 2 embriões, 30% a 40%. Já com pacientes mais velhas, fica em torno de 20%. Em fertilizações in vitro em geral, a gente tem uma taxa de gemelar de 20%. E a gente tem que contar que pode existir um aborto de um dos gemelares, um pode parar. E a gente tem que pensar que
colocando um embrião, esse embrião também pode se dividir. A chance de um embrião se dividir e gerar gêmeos univitelinos, ou seja, gêmeos idênticos, é menor que 5%. Mas até por isso que até 35 anos, considerando a idade que foi feita a coleta do óvulo, a gente só coloca no máximo 2 embriões. Já teve casos de colocar 2 e esses 2 virarem 4 embriões, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque gravidez de gêmeos... Gemelar é o máximo, mas aumenta muito o risco. Né? Tem que ser seguido muito, muito bem num pré-natal de alto risco. O valor, estão perguntando, o valor mais ou menos, isso varia muito de clínica para clínica e depende muito do que vai usar de medicação ou não. Né? Se quiserem mandar para o nosso e-mail, saúde@ipgo.com.br ou para adm@ipgo.com.br, mande o e-mail que a gente manda todos os custos possíveis da gente. Né? Uma estimativa, mas sempre o valor da medicação depende bastante da reserva ovariana, e aí a gente precisa avaliar direitinho caso a caso. Chegou mais alguma coisa? Sim, na verdade tem muitas pessoas comentando que engravidaram na primeira FIV com o Dr. Arnaldo, que estão muito agradecidas, todas elogiando muito. E tem uma pergunta, na verdade, que chegou pelo Facebook da Daniela Souza. Oi, Daniela. O que tem maior índice de gravidez? Deixar somente o óvulo congelado ou deixar o embrião congelado? Uma pergunta muito boa, Daniela. E até alguns casais ficam em dúvida. Eu devo congelar óvulo ou devo congelar embriões, né? E isso a gente tem que levar em conta até questões éticas quando a gente pensa nisso, né? Porque assim, o óvulo pode ter uma taxa na hora que a gente descongela, de não todos os óvulos se mantiverem vivos, tudo isso. Mas o óvulo a gente pode descartar. O óvulo, se amanhã você se separa desse companheiro, ele é seu, né? Uma coisa que é importante expor isso, que o óvulo, você está preservando a fertilidade da mulher. O embrião é a do casal. Se um dia separa desse marido, o marido não quer que você use esse embrião você não vai poder utilizar. Né? Então, se forem, vai usar depois de muito tempo, o ideal é sempre congelar o óvulo. E as taxas hoje de congelamento de óvulo e de embrião são muito, muito próximas. Então... Como é uma coisa que a gente pensa a longo prazo, a gente sempre recomenda congelar óvulo. Porque pode ser que você nem precise usar esses óvulos, que você engravide naturalmente. Pode ser que sua vida mude, que o parceiro que você está hoje não seja o mesmo daqui a 5 anos, né? E descartar o óvulo é tranquilo, é uma célula. Você pode descartar tranquilamente. Você descartar um embrião já tem todo... um conflito ético aí de você, que é possível hoje, depois de 3 anos, você pode descartar o embrião, se for a vontade do casal, mas não deixa de ser algo que pode ser algum estresse moral e ético para a pessoa, né? Tem uma dúvida aqui da Erika Lins, ela comentou: tem um mioma intramural, eu consigo realizar uma FIV? Sim, tudo bom. Pode sim, na verdade os miomas dependem muito do tamanho, da localização, se eles abalam a cavidade ou não, então depende da gente avaliar direitinho qual que é seu mioma, mas ele de forma alguma é contraindicação para fertilização, muitas vezes não precisa ser operado, vai depender muito. Agora, se o mioma for muito grande, dependendo da localização, às vezes é necessário tirar o mioma antes da transferência. Daí também, mioma é uma coisa que ainda é um pouco controversa, não tem uma resposta definitiva. Cada caso é um caso, a gente tem que avaliar cada caso individualmente. Porque a cirurgia tem o benefício de tirar, mas também ela mexe no útero, então a gente tem que pesar muito bem. Né? Além do risco de você, numa cirurgia, acabar tendo que tirar o útero. Então, o mioma... Em geral, miomas que são submucosos, que são aqueles dentro do útero, já na cavidade endometrial, ou que distorce a cavidade, esses são indicados tirar. Ou então miomas que são muito grandes, né? Às vezes também não é indicado tirar, a gente só tem que fazer um tratamento para bloquear os hormônios, tentar reduzir os miomas, mas aí, tem uma chance muito boa, principalmente se for um mioma único, de fertilização in vitro com o mioma. Eu vi também uma pergunta que tinha perguntado a importância do exame TH1 e TH2. Sim. Né? Foi logo no começo que perguntaram. Foi da @ovodoação. Ela pergunta qual a importância do exame de sangue TH1 e TH2 para a FIV.
O exame não é um exame de rotina. Não é um exame de rotina, é um exame que existe realmente um desequilíbrio na relação TH1 e TH2 pode estar envolvida em abortos e falha de implantação, mas ainda não se sabe o quanto os exames refletem o que realmente acontece no endométrio. Então, ainda não tem evidência científica suficiente para a gente indicar esse exame como tendo alguma importância. Pode ser que no futuro venha a ter alguma importância e que a gente possa fazer algo para reverter isso, mas ainda não é um exame que a gente pede de rotina e ainda não tem literatura suficiente, não tem evidência científica que justifique essa avaliação ainda. E as gêmeas da mamãe tá dando tchau. Tchau, parabéns. Tem uma pergunta aqui da Ká, que acho que é uma pergunta uma curiosidade de várias mulheres pela questão da idade. Até que idade é recomendado congelar os óvulos ou se não há limite? Como isso funciona? O ideal é congelar até os 35 anos, porque a partir disso ocorre uma queda tanto na quantidade quanto na qualidade dos óvulos. Mas não tem um limite, não tem assim, só pode até 35, né? É que o custo-benefício ele vai caindo a partir do momento que essa idade vai subindo. Então até os 37, 38, esse custo-benefício ainda vale a pena, porque a gente congelando uns 15, 20 óvulos você tem uma boa taxa de sucesso, então talvez você tenha que fazer 2 induções, tá? A partir dos 38 e próximo dos 40 já não tem tanto benefício. A gente tem pacientes que congelaram depois dos 40 e a gente tem gestações a partir disso, mas é muito mais raro, é muito mais difícil. É como se fosse uma roleta russa, não dá pra gente dizer qual paciente vai se beneficiar disso e qual vai ter um custo sem ter uma grande chance futura. Mas não tem um limite. O ideal é por volta dos 35 anos. Olha, tem uma outra paciente que falou que está com 44 e ela tem 8 óvulos congelados aqui com a gente. Queria saber sobre fazer teste no embrião. Depende de primeira coisa, quando foi que foi feito esse congelamento. 8 óvulos, se foi feito até os 35 e 36 anos, é uma chance muito boa. A biópsia do embrião, em qualquer caso, é possível fazer. Né? A biópsia do embrião, na verdade, a gente espera os embriões crescerem até o 5º dia, que seria o dia que a gente transferiria, né? Ele em fase de blastocisto. A gente faz uma biópsia, não é das próprias células do embrião, mas das células que gerariam a placenta e os anexos. Essa biópsia vai avaliar cromossomicamente se o embrião é normal ou não. É bem indicado em pacientes mais velhas. E é possível fazer, a chance hoje de erro com esse exame é muito baixa, embora exista a possibilidade de a gente acabar falando que está alterado e ter um embrião normal, mas é muito raro isso. E aí é uma boa indicação, principalmente se for paciente de 40 para cima, considerando a idade do óvulo. Lembrando que a chance cai muito de acordo com a idade do óvulo. Uma paciente foi congelado. Uma paciente está com 48 e foi utilizar o óvulo dela de 35 anos, 36 anos, a chance dela é como uma mulher de 36 anos, né? Porque mais ou menos pela nossa tabela ali, 65% dos embriões seriam euploides aos 35 anos, né? Agora, se esse congelamento foi feito aos 40, aí quase 80% dos embriões vão ser alterados. Agora, essa história do limite, como a gente fala, né, a partir dos 40 é muito questionável se vale a pena, principalmente se a paciente já tem uma reserva ovariana diminuída, que a gente faz e sabe que ela vai ter 2, 3 óvulos por tentativa, num óvulo que a gente sabe que grande parte deles vão ser alterados. Mas a gente teve um caso de uma paciente que congelou o óvulo quando ela tinha 46 anos, conseguiu com um estímulo congelar 5 óvulos, e quando com 50 ela descongelou os óvulos, formou 3 embriões, transferiu e teve uma gravidez tudo normal, né? Então, a gente tem que deixar claro que a chance, isso aí foi um caso de exceção, o mais provável era não ter dado certo, mas existe a chance, né? Então você está com 38 anos, é melhor um óvulo de 38 do que você tentar com 40, né? Então hoje já existe essa possibilidade. Aqui a Camila está perguntando que a anticardiolipina dela, IgM, deu alterada, fracamente positiva, corre o risco de ter trombofilia.
Então, Camila, na verdade, a anticardiolipina é um exame que tem que ser repetido com um intervalo de pelo menos 12 semanas, 3 meses, né? E ele isoladamente não indica trombofilia. A gente precisa investigar outras coisas, ver se tem um anticoagulante lúpico positivo, se tem algum outro exame alterado. Se ele se mantém positivo, sintomas, né? E se ele se mantém positivo repetindo nesse intervalo. Ele isoladamente não faz o diagnóstico de trombofilia, tá? Eu tenho 42 anos, meu antimileriano deu 1.02. Vale a pena fazer a FIV? Olha, um antimileriano de 1.02, ele está no limite do que a gente considera um antimileriano baixo. Para 42 anos, ele está numa quantidade boa. Então, é um ovário que deve ter uma resposta e deve ter um número de óvulos. É o que a gente tem que deixar claro, né? As chances caem, mas existe a possibilidade. E, né, principalmente se teu ovário responder bem. Entre congelar e não fazer nada, com certeza, pelo menos isso é uma chance de você pensar. A Natália está aqui fazendo o sinal que a gente tem que ir encerrando. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Ultrassom estava com 7 óvulos com 42 anos. Então, tem uma reserva ovariana boa, né, para sua idade. Eu acho que, assim, você tem que saber que as taxas são menores, né? Mas existe a chance. Existe a chance. É melhor com 42 do que esperar para ter filho com 44. Se você puder fazer mais de uma indução, congelar um número maior de óvulos, aumenta a sua chance de sucesso. A gente vai ter que encerrar aqui. Se quiserem mandar pergunta, mandem pra gente, né? saúde@ipj.com.br. A gente responde, as perguntas. Se quiserem mandar o do seu caso ou alguma dúvida, a gente responde tranquilamente também, tá bom? Pelo Facebook. Ou pelo Facebook, pode ser tanto pelo Facebook do IPGO ou o Instagram do IPGO, ou pelo nosso Facebook pessoal também, né? Dr. Rogério Leão, doutora Paula Bortolai. Ou meu Instagram, que é Rogério BF Leão. Ou Paula. Tchau, então, pessoal. Tchau. Obrigada. Até mais, Obrigada então. pelo acompanhamento. E qualquer dúvida é só mandar pra gente, tá? Tchau, tchau. Desculpa por a gente não ter conseguido responder de todo mundo aí. Tá com delay ainda, tá?